aí eu vou armazeno no local errado porque eu não consegui distinguir, não é? Dentro do meu cadastramento, qual era esse produto, onde ele deveria colocar. Aí a pessoa que vai buscar esse produto na hora da separação, ela vai e pega o produto errado, porque o meu cliente pediu uma coisa, como ele foi guardado de maneira errada, aí eu vou lá e peguei o produto errado. Na hora de conferir, posso conferir errado também. Aí vai ocasionar o quê? Volta, por favor, Billy, vai ocasionar erros e atrasos na entrega. Como falamos antes, gente, a entrega, né, ou seja, a logística de uma maneira geral, é o último elo entre a empresa e o cliente final. Então, se eu fiz alguma coisa errada durante o meu processo, posso cometer erros. E também, se eu demorei a fazer o meu processo logístico, eu vou causar atraso. E todos os dois, os erros e os atrasos, vão ter como consequência a insatisfação do meu cliente, que é exatamente o que eu não quero. Então vejam como é sério, como é importante, não é, o correto cadastramento das empresas, dos produtos na empresa. Volta para mim, Billy, por favor. Então, como a gente vê que apesar de ser um processo relativamente simples, apesar de ser um processo relativamente tranquilo de se fazer, desde que se estabeleçam, desde que se tenha os devidos cuidados, não é? Isso vai influenciar de uma maneira muito forte nos demais processos logísticos, né? E aí eu queria agora fazer uma pergunta aí para os polos, Graciane. A pergunta é a seguinte: como vocês acham que um correto cadastramento vai ajudar na tomada de decisão do gerente de logística, né? Ou então do gestor de logística? Como ele vai se utilizar do cadastramento de materiais? Como é que vocês acham que isso pode acontecer? De maneira que ele tenha uma facilidade maior de tomar as decisões dentro da operação logística. Ok? Vamos fazer. Por favor, aí, tente responder essa pergunta, que daqui a pouco a gente vai trazer a resposta para vocês. Então, veja como um pequeno passo, uma coisa que aparentemente levaria aí cada produto para ser cadastrado alguns minutos, 2, 3 minutos normalmente, dentro de um sistema de informação, não é? Pode influir em toda a cadeia logística só pelo simples fato de não ter sido feito de maneira correta, de não ter seguido mínimas normas, mínimos padrões. E eu quero dizer para vocês, gente, que isso é muito mais frequente do que vocês possam imaginar. Eu trabalhei em algumas empresas na minha vida e eu posso dizer que em apenas uma eu vi um bom cadastramento de empresa, um bom cadastramento dos materiais. Mesmo em multinacionais onde eu trabalhei, eu via que sempre tinha alguma coisa que estava errada. Mas por quê? Porque não se tinha aí uma padronização, não tinha uma norma para isso. Cada um que tivesse a possibilidade de cadastrar, cadastrava de um jeito. E aí sempre tem diferenças. Cada cabeça pensa de uma maneira, não é? Cada cabeça tem aí um mundo para poder imaginar de que maneira ela vai poder cadastrar aquele produto. Se ninguém chegar para ela dizendo que aquele produto tem que ser cadastrado desse jeito, desse jeito e desse jeito, não vai conseguir fazer, duas pessoas fazerem de maneira igual. Não tem jeito. Então, a gente tem que primeiro estabelecer quais são esses padrões. Nós aqui vamos ver isso. Ah, professor, isso aí é a regra para todos? Não, de maneira nenhuma. Cada empresa pode ter um padrão, diferente desse que nós falamos aqui. Mas esse é um padrão racional que é utilizado pela maioria dos autores na área de logística, na área de administração de materiais. E por isso, ele tende a ser utilizado por muitas empresas. Mas se você tem aí uma certa diferenciação dos seus produtos, se você tem algumas particularidades que vão fazer com que você tenha uma outra norma, um outro padrão de cadastramento, não tem problema. Agora, desde que você tenha um padrão de cadastramento. O que você não pode é não ter nenhum. Entendeu? Você tem que ter algum, de alguma maneira. Por quê? Porque quando você estabelece um padrão, todos os funcionários devem saber que padrão é esse. Então vai nos ajudar, né, de alguma maneira, para que possamos melhorar a nossa operação, possamos melhorar a nossa tomada de decisões, possamos melhorar a emissão de relatórios.
Então é para isso que uma boa padronização funciona. É para isso que uma boa padronização ajuda, não é, em toda a gestão de materiais. Olha, quase que eu respondo aí a pergunta que eu fiz para vocês, tá? Mas ainda não respondi não. Então estou esperando aí a resposta de todos vocês, esperando a participação. Gostei muito da semana passada, o pessoal participou bastante, né? O pessoal estava sempre junto aí, então respondendo as perguntas. Então eu espero que vocês tenham a mesma contribuição, não é, nessa semana. Eu queria só registrar uma coisa que me deixou triste, né? Quinta-feira estivemos lá no chat e infelizmente muito pouca gente, não é, participou. Gente, aquele chat é uma coisa importante, né? Nós temos aqui 1h30 apenas de aula, né? Eu sei que de alguma maneira ficam dúvidas, né? Passamos uma atividade, então você pode ter alguma dúvida sobre a atividade. Passamos aí 1h30 falando, pode ser que aí tenha surgido alguma dúvida que não foi tirada durante a aula e a gente vai lá, fica no chat, não é? Fica esperando que vocês entrem, que vocês participem, que vocês troquem ideias, não é? E no entanto, infelizmente, muito pouca gente participou. Então, assim, esse chat, gente, eu acho que é uma coisa muito interessante que a escola disponibiliza para vocês. E eu acho que vocês deveriam utilizar mais e melhor, não é? Essa ferramenta, porque é muito pouco tempo para a gente passar junto para que a gente consiga aí internalizar o conteúdo, né? E não é possível, não é? Eu particularmente, se fosse o aluno, teria uma série de dúvidas, né? Então, assim, por isso que eu digo, não é possível que ninguém tenha nenhuma dúvida. Então, eu gostaria que vocês aí tentassem participar mais dos chats, porque isso vai influir muito, né, no aprendizado de vocês, né? Vai influir demais. E aí fica aí o recado, fica aí a dica, que nosso chat... Sim, aí eu tinha falado, a semana passada o chat foi de 18 horas, né? Esse já volta para o horário normal, às 19 horas até às 20h30, na próxima quinta-feira. Bom, voltando à aula então, mas não esqueçam, participe no chat, certo? Voltando à aula então. No cadastramento, gente, além dos dados relevantes para você distinguir os produtos uns dos outros, eu posso ter algumas informações que ajudem a minha operação e a minha tomada de decisão, certo? Mas eu vou primeiro falar com relação da operação. Eu trabalhava numa empresa, na verdade, na maioria das empresas que eu trabalhei, no cadastro do produto, tinha uma coisa chamada, primeiro, o volume do produto, né? Ou seja, o que é o volume, gente? São as dimensões do produto, né? O produto normalmente tem um volume tridimensional, né? Altura, largura e comprimento. Toda vez que eu cadastrava um produto, isso talvez não seja informação relevante para distinguir um produto do outro, mas é uma informação muito relevante na hora que eu quiser carregar, por exemplo, um caminhão. Não é porque um caminhão, por exemplo, baú, né, com aquela carroceria fechada, né, aquele baú, ele tem um espaço interno. Então esse espaço interno deve ser respeitado na hora de eu montar a minha carga, né, na hora de eu montar a carga dos produtos que vão para os meus clientes. Se eu não sei o tamanho de cada produto, eu posso ou subutilizar o meu baú, ou seja, colocar menos produtos do que o caminhão suporta, ou eu posso superdimensionar, e aí não vai caber quando eu for fazer o meu carregamento. Então, eu sempre cadastrava o tamanho dos produtos em metros cúbicos, né? Ou seja, você medir o comprimento vezes a largura vezes a altura de um determinado produto, para que, na hora que eu formasse a carga daquele caminhão, esses metros cúbicos fossem se somando também, né? Para saber se a carga final caberia ou não naquele caminhão que ia se prestar a fazer aquele frete. Isso é muito importante, porque você imagina você chamar o caminhão, aí dizer para o cliente, olha, a tua mercadoria vai, tá tranquilo, vai seguir hoje, né? Aí começa a formar a carga, tal, carregar o caminhão, chega em determinado momento, o operador faz assim, olha César, não vai caber não, vice. Mas como não vai caber? Ó, tu colocou mais produto do que ia caber no caminhão. Então como é que você quer que caiba tudo? Mas eu não poderia saber se ia caber ou não, se eu não soubesse quanto é que media cada produto desse.
Então, todo produto que eu cadastrava, eu colocava lá o volume dele, né, por metros cúbicos, porque quando eu fazia a operação de informação de carga, que eu ia colocando os pedidos, aí ele ia somando a metragem cúbica, né, o tamanho desses produtos, para que chegasse no final da minha carga, eu ia ver, opa, coube ou não coube? Se não coube, vou tirar da onde?